Saúdo os irmãos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, capítulo 5. Oséias capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, irmãos, dando prosseguimento à nossa série de sermões no livro do profeta Oséias. Chegamos ao 5º capítulo, Oséias, logo depois de Daniel. Eu farei a leitura da palavra de Deus e os irmãos acompanhem. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Ouve isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo, os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Amém. Oremos novamente, irmãos. Senhor Deus, Pai eterno, eis-nos aqui diante da Tua santa, inerrante e infalível palavra, Pai. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, dura palavra contra o Teu povo, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Ilumina-nos, Pai, com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Pai, e rogamos que Teu Santo Espírito arranque, Senhor, as escamas que existem em nossos olhos, daquilo que nós não conseguimos ver, Senhor. Absolve-nos das faltas que nos são ocultas, Pai, porque temos pecado contra Ti. No nosso Senhor Jesus, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, santifica-nos, Pai, na Tua verdade, pois a Tua palavra é a verdade, e que graciosamente sejamos achados por Ti e levados até a Tua presença. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, os 12 profetas menores é considerado como um único volume. Oséias é o primeiro deles, e ele foi especificamente escrito para o povo de Israel, a nação do norte. Logo depois de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte na parte de cima e o reino do sul na parte de baixo. Naquele período, o povo experimentou, perto do século VIII, prosperidade econômica. As coisas começaram a funcionar, a agricultura começou a encher os cofres e a vida daquele povo. Mas, durante aquele período, 4 profetas foram levantados por Deus para falar com o povo. Oséias, Miqueias e Amós foram contemporâneos. E nos seus livros, nas suas cartas, eles escreveram duramente para o povo, que experimentava um período gracioso. Junto com Miqueias, Amós e Jonas, Isaías também escreveu de maneira dura contra um povo de dura cerviz, um povo teimoso, um povo que não queria ouvir a palavra de Deus, um povo que não reconhecia que toda aquela prosperidade vinha do próprio Deus gracioso. Eles haviam sido atraídos pela riqueza material, eles estavam envoltos pela cultura pagã, e não somente envolvidos com aquela cultura, eles começaram a aceitar aquela cultura no meio da religião. A gente chama isso de sincretismo, envolvendo e misturando as coisas. E uma das tarefas do profeta Oséias era alertar o povo contra a gravidade da sua má conduta. Aquilo era grave, irmãos. E ao desenvolver esse sermão, não tem outra forma de transmitir a palavra de Deus quando o povo anda em pecado, porque é grave. Aquela má conduta levou Oséias a apelar para que eles retornassem arrependidos. Estava errado, mas o Senhor Deus os chamava de volta para o caminho. E se esse arrependimento não acontecesse, o juízo seria inevitável. O juízo de Deus sobre eles é apresentado, meus irmãos, nesse livro, de maneira viva. Oséias, que nós falamos no capítulo 1, 2 e 3, usa o próprio casamento, um relacionamento que deve ser de fidelidade, para mostrar como a nação e o povo estavam andando. Prostituição, filhos fora do casamento, compra, resgate. E aqui o Senhor Deus continua alertando o povo para tentar acordar, para tentar induzi-los a uma renovação de compromisso. Uma mudança no coração é exigida, mas nos tempos de Oséias isso não aconteceu, irmãos. Mas nós estamos falando disso hoje, 21 de maio de 2024, na IPB Mindu, numa série de sermões, porque nós estamos sim sendo chamados à mudança. Oséias, então, faz um chamado, irmãos. Qual é o chamado que Oséias faz? Esse trecho nos mostra diretamente, salta aos olhos, que a liderança religiosa falhou. E liderança religiosa, irmãos, falham. São pecadores. Nós somos pecadores. E o que fazer, meus irmãos, quando a liderança religiosa falha? O que fazer quando a liderança cai? O texto, meus irmãos, nos mostra que quando eles perceberam a enfermidade, quando eles perceberam a chaga, eles buscaram socorro. Ih, tem alguma coisa errada. Mas eles buscaram socorro em outro lugar. Irmãos, quando nós estamos numa situação desfavorável,
percebeu que as coisas não andam conforme nós gostaríamos que estivesse, onde nós devemos buscar o socorro? O povo buscou, nós acabamos de ler. Nós devemos olhar para esse texto, meus irmãos, como palavra de Deus a cada um de nós. Às vezes a gente ouve a palavra, está falando da liderança, então é somente para aquele grupo que tem foro privilegiado. Não, irmãos. A palavra de Deus é para cada um de nós. Nessa manhã, o nosso Senhor, o Deus que é pessoal, o nosso Deus que é inerrante, Ele fala ao seu povo. Por isso que o título desse sermão é Espelho, Espelho Meu. Deus está falando com cada um de nós, dentro deste local. E nós vamos separar esse texto em apenas duas partes. Percebam que do versículo 1 ao versículo 7, nós temos a quebra do relacionamento. Oséias está mostrando que o relacionamento entre Deus e o povo foi quebrado. O relacionamento entre Deus e o povo foi quebrado. E do versículo 8 ao 14, o nosso segundo ponto deste sermão, mostra um comportamento que foi desaprovado por Deus. Nós temos aqui uma acusação e nós temos a sentença. Deus sentencia. Olhando para o texto, versículo 1, mostrando a quebra do relacionamento, quando Oséias diz: ouve isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. 3 imperativos, irmãos, 3 ordens que ele utiliza nesse primeiro verso para enfatizar que os destinatários dessa mensagem precisavam prestar atenção. Ouçam, escutem, dai ouvidos. Por vezes, quando nós queremos chamar a atenção de alguém, precisamos ser mais enfáticos. Ei! Aí todo mundo acorda. Oséias foi chamado para lembrar que todos esses envolvidos, sacerdotes, casa de Israel e casa do rei, vocês foram chamados porque não tem como escapar do exame que o Senhor Deus faz. Não existe saída. Ainda que a gente tente se esconder, a maneira como nós nos conduzimos será e está sempre diante de Deus. A nossa vida é corandel, um termo latino que significa diante de Deus, sempre diante de Deus. Sempre estamos diante da presença de Deus e não tem como esconder nada dele. Aqui, Oséias levanta e diz que o veredito sobre aquele povo é de condenação. Aquele povo estava condenado porque aquela conduta estava equivocada. Sacerdotes, nação de Israel, liderança do rei, liderança real, vocês não possuem foro privilegiado, vocês não são intocáveis, vocês responderão pela má conduta de vocês. Oséias convoca os sacerdotes, convoca os conselheiros, mas ele convoca para que estejam diante do tribunal de Deus. Eles estavam menosprezando a palavra de Deus. Esses grupos estavam seguros, como se eles estivessem isentos do juízo do Senhor, como se eles estivessem desobrigados do cumprimento da lei de Deus. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Conhecemos essa expressão. O profeta diz: esse julgamento aqui é para vocês.
Nominalmente, Deus se declara juiz e que Ele será o vingador contra esses que se acham intocáveis. O juízo é contra vocês. E sabe por que o juízo é contra vocês? Ele diz em seguida: porque vocês foram um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Irmãos, esses dois locais citados por Oséias eram altos montes na região do norte de Israel. O texto bíblico não nos fala muito sobre Oséias, apenas que ele era filho de Beeri. Só que o texto bíblico é carregado de detalhes geográficos daquela região, o que demonstra que Oséias conhecia aquele local, ele sabia onde ficava. Ele não chegou de paraquedas numa terra que ele não conhecia, ele sabia muito bem explicar. E a prática da caça era comum nessas montanhas, tanto em Mispa quanto no Monte Tabor. E Oséias aqui faz o uso de uma figura de linguagem, uma figura que a gente conhece como símile. Essa figura estabelece uma comparação entre dois elementos diferentes. Ele faz uma comparação. O que ele quer dizer é que os sacerdotes e aqueles conselheiros, eles foram armadilhas, eles foram redes, como se estivesse caçando passarinho, armar as redes para prender, preparar ali uma armadilha. Era isso que a liderança estava fazendo com o povo. Estava enredando, enrolando eles. Eram guias cegos, guiando cegos. Nós temos aqui uma acusação que os sacerdotes estavam levando o povo para longe do culto verdadeiro ao Senhor. Vocês não estão ensinando o povo. A conduta de vocês está dando mau exemplo. Estavam abraçando o sincretismo, estavam aceitando a adoração a Baal. E eles também estavam interessados nas questões financeiras daquela época. Irmãos, aquela liderança tinha um interesse ávido. Eles tinham ali um desejo inquieto. Eles tinham uma disposição ansiosa para fazer o errado. Mas eles estavam travestidos de liderança eclesiástica. O verso 2 nos mostra que na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Irmãos, a nossa versão, Almeida Revista e Atualizada, traduz esse termo prática de excessos. Mas o texto Receptus, que é um texto da tradução da Bíblia literalmente, essa palavra é: revoltos se aprofundaram na matança. Os rebeldes daquele povo, eles mergulharam na matança. A Corrigida e Fiel, que é uma outra tradução, diz assim: os rebeldes promoveram grande matança. Aqui onde nós lemos que na prática de excesso vos aprofundastes, no original diz que os rebeldes promoveram grande matança. E essa questão é importante explicar, porque o sentido do profeta nessa questão, esse termo leva diretamente para o sacrifício no culto ao Senhor. Eles estavam fazendo de qualquer jeito. Ao dizer que eles se desviaram em sacrificar, ele está fazendo uma diferença entre as falsas e estranhas formas de adoração e o verdadeiro culto a Deus. Estavam entregando de qualquer jeito. A liderança estava conduzindo de maneira equivocada. A frequência do sacrifício não poderia ter sido condenada por ter sido feita em si mesma, porque o Senhor Deus ordenou que os sacrifícios fossem feitos. Deus disse como Ele queria ser adorado. A liturgia, como é conduzida, não é invenção da nossa cabeça. O próprio Senhor Deus nos diz como Ele deseja ser adorado, mas eles se desviaram, eles se apartaram da lei, eles se apartaram daquilo que Deus manda. Aquela liderança se afastou totalmente
da palavra do Senhor. E quanto mais eles se ocupavam zelosamente em sacrificar, olha lá, está sacrificando o sacerdote novamente. Quanto mais vítimas eles ofereciam a Deus, mais eles estavam provocando a ira divina. Irmãos, Oséias aponta o pecado que Deus reprovava no povo de Israel. Aquela liderança estava sacrificando conforme a sua própria cabeça. Aquela liturgia, aquele culto, era invencionice das suas mentes. Aquela matança era uma forma de escárnio para o Senhor. O Senhor Deus não aceita. A liderança ensinava de maneira errada e ela agia de maneira equivocada. Em nossa liturgia, agora há pouco, o presbítero Amazonas exortou esta igreja a prestar atenção no canto do Salmo 2. E por vezes, irmãos, nós nem prestamos atenção naquilo que nós falamos. E às vezes, quando prestamos atenção, é de maneira mentirosa, não verdadeira. É como se o Senhor dissesse para nós: o que é isso que vocês estão fazendo? Isso é para mim? Eu não aceito isso. Eu não aceito, eu rejeito esse tipo de oração, esse tipo de coração, esse tipo de comportamento. E aqui o profeta nos informa que houve um aprofundamento nessa prática. Domingo após domingo, continua errado. Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, olha para dentro. O salmista diz: sonda-me, ó Deus. E aquela palavra sondar é revirar, é como se estivesse colocando lá para fora. É para olhar internamente. Isso exige tempo. E se aprofundar em práticas de excesso equivocados é levantar a ira de Deus. Mas uma liderança tão viciada, tão encharcada no pecado, meus irmãos, ela possui uma mente cauterizada, não consegue enxergar. O diácono Josias orou: Senhor, tira de nós o véu dos olhos, para que a gente possa enxergar, entender a Tua palavra. Os israelitas estavam tão obstinados nas suas práticas que eles perversamente menosprezavam todos os conselhos de Deus. Israel não era só apóstata, meus irmãos, que caiu do culto lícito a Deus, mas Israel era pertinaz, Israel era teimoso, Israel era constante, Israel era insubmisso nas suas perversidades. Eles não aceitavam nenhuma orientação. Não, aqui não. Mas o Senhor Deus diz no final do verso 2: mas eu castigarei a todos eles. Todas essas perversidades serão castigadas. Nenhuma ficará impune. Aquela liderança distante, apartada de Deus, meus irmãos, estava levando o povo também para longe de Deus. E para se achegar ao Senhor em reconciliação e uma verdadeira religião, nós devemos nos lembrar da palavra do nosso Senhor Jesus em João 15:5, quando ele diz que eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, aqueles que estão fora da relação com Cristo não podem fazer literalmente nada. Sem Cristo, não tem o que fazer. E isso, meus irmãos, não se aplica apenas para o bêbado, para o ladrão, para o assassino, para a pessoa imoral. Serve também para o engenheiro, para o cientista, para o professor,
serve para o estudante, para o filósofo. Todo aquele que não abraçou a Cristo com uma fé única, uma fé viva, não tem o que fazer. Não existe reconciliação sem Cristo, irmãos. Uma liderança sem Cristo vai para o juízo de Deus. Um povo sem Cristo irá experimentar o juízo de Deus. E, em certo sentido, nós experimentamos parte do juízo de Deus. E um povo sem Cristo, de maneira nenhuma, tem como prestar um serviço que seja aceitável a Deus. A chegar-se nesse templo de container, geladinho, mas com o coração longe, é juízo, irmãos. A nossa mente, lá fora, pensando no trabalho de amanhã, pensando nas atividades, no que vai fazer para o almoço. O culto começa no pré-lúdio e termina no pós-lúdio. Um momento que o Senhor exige de nós serviço para cantar, para ouvir, para prestar atenção, para tomar nota, para adorá-lo na beleza da santidade, para pedir perdão dos pecados, para agradecê-lo pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição. Sem Cristo, meus irmãos, não tem como, ainda que se tente enganar. Mas Deus sabia muito bem com quem Ele estava lidando. Versículo 3 diz: conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído. E esse conhecer aqui, meus irmãos, não é no sentido de intimidade, de relacionamento, de que estava ali andando junto. Esse conhecer aqui é que Deus estava observando todas as atitudes, todos os caminhos daquele povo. A sua decisão é baseada em evidências. Está aí, é fácil. Ainda que a gente consiga enganar os irmãos na igreja dos nossos comportamentos, mas diante de Deus nada fica escondido. Não tem como esconder sobre a má conduta. Efraim e Israel. Aqui ele se refere a dois regimes que funcionavam ali dentro daquela região. Nenhum deles ficaria fora do escrutínio de Deus. Aquele comportamento, versículo 4 diz: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Irmãos, se nós continuarmos a caminhar em pecado, não haverá jeito. Não há volta, irmãos. Arrependa-se. Arrependa-se. Esse é o chamado. Osés aqui demonstra o espírito endurecido de uma pessoa, de uma comunidade que se entrega de maneira persistente a uma conduta pecaminosa. Às vezes a gente observa e não fala. Irmão, você não acha que esse comportamento assim é contrário à palavra de Deus por causa disso? Aqueles que são escravizados pelo pecado têm a consciência sim cauterizada. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizado, falta de sensibilidade. Parece que é normal, se tornou algo normal. Irmãos, o Senhor Deus não tolera pecados. Aquele povo era incapaz de perceber a imensidão do seu erro. Quer ver algo normal? E a gente tem batido nessa tecla aqui nessa igreja. Quartas de doutrina e oração. Vazias.
Ah, não, mas veja bem, não sei, isso e aquilo. Ok. Aí eu escuto de um irmão, mas é normal. Nas outras igrejas também é assim. Não, irmãos. Se reunir para orar e não vir, não é normal. Não pode ser normal. Uma igreja que não ora, que não se reúne, que não se esforça para fazer isso, é uma mente cauterizada, é uma mente com falta de sensibilidade. Não é para ser normal. E isso vale para todas as outras igrejas. O Senhor Deus chama a atenção para a imensidão do erro. Chama eles ao arrependimento. Abramos, por gentileza, em Jeremias capítulo 2, versículo 19. Nós leremos 4 versículos de Jeremias, na sequência, capítulo 2, 19. Jeremias capítulo 2, 19 diz: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Um pouquinho mais à frente, capítulo 8, versículo 5. Jeremias 8, versículo 5. Olha o que Jeremias diz. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Um pouquinho atrás, versículo 7, versículo 24, capítulo 7, versículo 24. Olha o que Jeremias diz também. Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. E um pouquinho mais na frente, capítulo 9, versículo 6. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Meus irmãos, a única maneira de sair dessa situação de falsidade, de mentira, de engano, é por meio da libertação divina, que nos livra da escravidão do pecado. João 8:32, muito conhecido de todos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 6:18, o apóstolo Paulo diz: e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. A única forma, meus irmãos, de sair dessa letargia religiosa é pela transformação pela qual Deus cria um novo coração e coloca em nós um novo espírito. A renovação que nós oramos, cantando no hino 299, fortalece a tua igreja. Mas o profeta prossegue dizendo: tens te prostituído. Vocês não estão invocando o meu nome, a soberba de vocês é tamanha, a religiosidade está imperando no meio desse povo. E percebam, irmãos, como diz o livro de um querido pastor, quase crente, não é crente. Quase crente não é crente. Religiosidade, ela é condenada pelo Senhor. Aqui nós percebemos que Israel se recusa, que eles conduzem o povo de uma maneira equivocada, mostra a depravação total, e que todos nós, cada liderança, está propensa ao pecado. Essa igreja possui hoje 6 oficiais eleitos.
todos estão debaixo do juízo de Deus, do escrutínio de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. E isso não deve ser para quem ainda não é um oficial da IPB, isso não deve ser motivo de afastamento, mas isso deve ser motivo de seriedade, entender o que é servir a Deus. O Senhor Deus tem encharcado essa igreja com a sua palavra, o Senhor Deus tem abençoado essa igreja, tem ensinado catecismo, tem ensinado todos os desígnios do Senhor, constantemente, desde o dia 16 de dezembro de 2017, esse trabalho ouve da palavra do Senhor, e apesar de nós, eis-nos aqui. Meus irmãos, o Senhor Deus não tolera o pecado, e Ele dá a sua sentença na nossa segunda parte, um comportamento que foi desaprovado. O Senhor Deus acusa e diz no versículo 8, tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Deus está perseguindo o povo. E esses locais aqui eram fortalezas naquele período. Israel confiava em si e nessas fortalezas. Ah, é? Vocês estão confiando nas fortalezas de vocês? Em Gibeá, Ramá e Bet-Aven? Ok, se preparem. Se preparem. Irmãos, Deus não ameaça em vão. Não. Ele trata com seriedade quando ele reprova atitudes mundanas. Atitudes que são em desacordo com a palavra dele. Não flertem com o pecado, irmãos, porque Deus não tolera o pecado. Muitas vezes, nós ouvimos sobre um Deus, e não o Deus das Sagradas Escrituras, um Deus que é somente amor, um Deus que é somente paz, um Deus que é somente alegria, um Deus que não corrige quem ama, um Deus que não disciplina os seus filhos, um Deus que não açoita os desobedientes. Mas, meus irmãos, esse não é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que as Sagradas Escrituras nos revelam. O Senhor Deus está pronto para punir toda desobediência, todo coração duro, toda palavra frívola. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, no seu discurso no Areópago, ele disse no versículo 31, capítulo 17 de Atos, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Senhor Deus pune, meus irmãos, severamente os desobedientes, mas nós temos o justo juiz, Cristo, o nosso Senhor, que haverá de julgar os vivos e os mortos. E a nossa confiança precisa estar em Cristo. O castigo virá, é o que ele diz no versículo 9. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Meus irmãos, aqui Oséias afirma sem qualquer figura que o castigo deles não seria leve. Não seria um castigo, uma palmadinha. Deus puniria de maneira tal que eles seriam assolados. E essa palavra, assolação, no original, é horror, assombro. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como nós lemos em nossa liturgia, Miqueias 3:9, ouve agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel,
que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. No versículo 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Somos intocáveis? O comportamento do povo, meus irmãos, estava desaprovado. Eu volto a repetir. O tema deste sermão é espelho, espelho meu. Foca na liderança, claro, evidente, mas era um povo que caminhava de maneira repreensível e que precisava receber a ira de Deus. E percebam, meus irmãos, como os homens são muitas vezes tardios e lentos nas mudanças. O Senhor Deus é longânimo, longo ânimo, paciente. E a gente continua errando. Nós olhamos para o próximo e diz: será que ele não ouviu? Ou então, qual foi a parte da palavra que ele não entendeu? Mesmo quando Deus nos alfineta ou disciplina, permanecemos em nossos pecados. Aquele povo estava totalmente afastado do Senhor. Deus adiciona punições, uma após a outra, quando Ele percebe que estão andando fora dos caminhos. Ele está constatando que não é tempo para admoestação, mas é para destruição. No último sermão foi falado, estamos ouvindo sobre santidade, vivificação, sermão após sermão. A liderança aqui está sendo alvo da palavra do Senhor. Essa destruição estava próxima e, consequentemente, percebemos que toda a esperança dos israelitas aqui está interrompida para que não achasse que seriam castigados de maneira usual por seus pecados. O dia do castigo estava chegando, irmãos. E esse dia está associado a um verbo que significa repreender, punir, reprimenda, disciplina pactual pelo Senhor. Versículo 10 diz: os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Os líderes de Judá são ressaltados para a repreensão. Eles mudaram os marcos e Deus derrama o furor sobre eles. Abramos em 1 Timóteo 2, 5, por gentileza. Percebam que o profeta aqui no final diz que Efraim percebeu que as coisas não estavam bem, que Judá reconheceu a sua ferida, mas eles buscaram socorro fora do Senhor. Mas o apóstolo Paulo nos diz, em 1 Timóteo 2, 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aquele povo, meus irmãos, quando percebeu a sua chaga, a sua enfermidade, buscou a Síria, mas a Síria não pode salvar. Irmãos, igreja não salva. Irmãos, pastor não salva. Liderança eclesiástica não salva. Quem salva é Cristo. Devemos sim observar como anda a nossa liderança, mas o nosso modelo é o Senhor Jesus. Tem que ser Cristo. Sair da igreja porque o pastor falou algo que você não entendeu, ou algo que até é contrário. Estamos olhando para o lugar errado. Somos uma igreja, uma comunidade que se fortalece, ferro afia ferro,
se orienta, se conversa. A comunhão sempre foi algo forte dentro da IPB Mindu. Crescemos, irmãos, em números e em espaço físico. Mas a igreja é de Cristo. Precisamos olhar desse jeito, confiar no nosso único e suficiente mediador entre Deus e homens. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós devemos confiar no nome do Senhor. Nossos problemas, meus irmãos, normalmente surgem do que somos, especialmente em relação a Deus. E somente Deus é capaz de nos dar a devida solução. Aquela liderança estava errada, aquele povo estava equivocado, e essa palavra é para nós hoje. Hebreus 3:12, nós lemos também em nossa liturgia: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqui temos a palavra de Deus dita nesta manhã, não para quem não veio. Poxa, essa palavra é para aquele que ele tinha que estar aqui. Não. Essa palavra é para cada um de nós que está aqui, onde nós vimos a quebra do relacionamento, do versículo 1 ao versículo 7, e o comportamento desaprovado que Deus desaprovou sobre o povo. Com uma aplicação, meus irmãos, qual é o chamado que Oséias nos faz? Versículo 1, ele faz um chamado ao arrependimento. Esse julgamento é contra vocês. O Senhor Jesus, meus irmãos, inicia seu ministério com um chamado ao arrependimento. Marcos 1,15 dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se, irmãos. Arrependa-se dos maus caminhos. E arrepender-se é mudar de direção. Em segundo lugar, meus irmãos, os sacerdotes são um laço em Mispa e uma rede estendida sobre Tabó, que nós lemos aqui em Oséias 1. Mas Hebreus 4, 14 e 16 diz que, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, o Senhor Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é a nossa confiança. Em terceiro lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Oséias diz que quando Efraim viu sua doença e Judá seus ferimentos, eles recorreram para a Assíria. Em momentos de dificuldade, irmãos, em momentos de luta, em momentos de dor, o nosso caminho não é a Síria, o nosso caminho não são políticos, o nosso caminho é o Senhor Jesus, um único mediador entre Deus e o homem. E por fim, Oséias diz que eles traíram o Senhor e geraram filhos ilegítimos. Agora as suas festas de lua nova devorarão. Embora os nossos pecados, meus irmãos, nos afaste de Deus, embora falhemos, embora a gente erre, o apóstolo Paulo diz em Efésios 1:7 que em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A nossa fé e a nossa confiança tem que estar
somente na pessoa do Senhor Jesus. Ainda que a liderança caia, ainda que o povo caminhe de maneira equivocada, é uma obrigação pessoal e única de cada um de nós como nós devemos nos comportar diante de Deus. Prestaremos conta. A quem muito é dado, muito será cobrado, mas o Senhor haverá de fortalecer. Não deixem de orar pela liderança da nossa igreja, não deixe de orar por cada um desta igreja, porque quando um cai, uma liderança cai, uma igreja toda é machucada. Nós olhamos hoje a liderança da igreja como um geral e os nossos olhos não podem ficar secos. Quando nós olhamos a liderança que existe hoje em muitos lugares, devemos chorar. Quando nós observamos que o povo acha normal, é porque a mente está cauterizada. Clamemos ao Senhor para que renove a sua igreja, para a glória dele. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, no nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua santa palavra e rogamos, Senhor Deus, que nos fortaleça, Senhor Deus. Rogamos que nos transforme. Rogamos, Senhor Deus, que mude a nossa direção se estamos andando em caminhos tortuosos, Senhor. Que a nossa confiança, Senhor Deus, esteja no Deus da terra, no Senhor Deus que controla o mar e a tempestade, que todas as coisas, Pai, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à tua destra hoje, Senhor. O nosso Senhor Jesus, Pai, nós oramos por tua igreja, enferma, Pai, com chagas, tua igreja que padece, teu povo que sofre, Senhor. Tuas ovelhas, Senhor, não nossas, são tuas, Senhor. Cuida, transforma, chama cada uma delas de volta, Senhor, graciosamente. Ó, Senhor, transforma esse coração duro, transforma esse coração de pedra, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, por amor do teu santo nome. Sê propício a nós, pecadores, derramando da tua graça, da tua misericórdia, na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.